Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá a todos, meu nome é Guilherme Silva Carvalho Rocha, eu sou estudante de Engenharia Mecatrônica no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, aqui no Brasil. Eu venho aqui apresentar o projeto de iniciação científica, que é a avaliação geométrica e dimensional de peças produzidas em aço 17,4pH por impressão 3D de fabricação por filamento fundido. Então, trazendo um pouquinho do que vai ser dito nesse vídeo, eu trouxe aqui um sumário com os 5 principais tópicos, que vão ser a introdução, os objetivos gerais, metodologia, materiais e métodos, resultados e conclusões. Então, começando pela introdução, dando um contexto geral sobre o projeto de pesquisa, a manufatura aditiva ela tem sofrido uma rápida expansão dentro da indústria 4.0, nesses últimos anos. E a manufatura aditiva ela abrange diversos setores, seja ele aeroespacial, automobilístico, médico, entre outros. Dentro da manufatura aditiva, a tecnologia que foi abordada nessa pesquisa é a de fabricação por filamento metálico fundido, o MFFF, que é derivado da fabricação por filamento fundido, o FFF, que é o processo utilizado em impressoras 3D e por aí. E tecnologias desse tipo. Desse modo, essas duas são extremamente semelhantes, mas existem alguns detalhes que são diferentes nelas. Então, apesar de serem uma tecnologia semelhante, a fabricação por filamento metálico, ela necessita de um pós-processamento, ela utiliza um material diferente, que seria um filamento compósito entre pó metálico e polímero. E na questão do pós-processamento, ele tende a gerar alterações dimensionais e geométricas significativas. Para esse estudo, foi escolhido o aço inoxidável 17,4pH. Então, falando um pouquinho do processo do MFFF, ele, do mesmo jeito que é o processo de FTM, o processo de FFF, que é utilizado em impressoras 3D, o objeto tridimensional ele é construído de maneira camada a camada, a fim de se montar o objeto tridimensional. Mas, como eu disse anteriormente, existem algumas diferenças, como, por exemplo, o filamento que é utilizado. O filamento, nesse caso, ele é composto de 90% de partículas metálicas, no caso da pesquisa aço 17,4, e 10% de polímero, geralmente sendo poliacetal. E também, como eu havia dito, ele passa por 3 etapas, que são a impressão, o debinding e a sinterização da peça. Então, aqui explicando um pouquinho mais sobre cada etapa. Na questão da impressão, o filamento ele é depositado em camada a camada, que vai gerar a peça verde. A peça verde é a primeira etapa do processo de impressão nessa tecnologia. Ela é uma peça que ainda possui o aglutinante polimérico e não oferece nenhuma resistência mecânica que seria o desejado no processo, nas etapas finais. Para poder remover esse aglutinante, é utilizado um processo intermediário, chamado de debinding. O debinding ele pode ocorrer de 2 maneiras, tanto química quanto térmica, que seria realmente para remover o aglutinante polimérico, deixando a peça apenas com um material metálico que está fracamente aglutinado. E por fim, esse material, que é a peça marrom, ele vai ser levado para um forno de sinterização para poder sofrer o processo de sinterização, que vai ser o aquecimento em altas temperaturas, que vai fazer a fusão das partículas de metal, conferindo as propriedades mecânicas desejadas no final. Então aqui eu trouxe uma imagem com
um fluxograma do processo, onde o filamento ele vai ser utilizado na impressora específica, que precisa ser uma impressora específica devido às suas características, como, por exemplo, abrasividade e afins, que vai gerar a peça verde. A peça verde, após passar pelo processo de debinding, vai virar a peça marrom, que é aquela peça que é apenas o pó metálico suspenso, onde não possui nenhuma resistência mecânica, que vai ser levado para o forno de sinterização, onde vai ser elevado a altas temperaturas, mas abaixo da temperatura de fusão do metal em si, para poder sinterizar ela e conferir a peça finalizada a resistência necessária. Então, como eu havia dito anteriormente no vídeo, o processo ele acaba gerando algumas deformações e distorções geométricas e dimensionais. Por isso, esse trabalho ele tem três principais objetivos, que é avaliar dimensional e geometricamente as peças fabricadas por esse processo, qualificar as peças produzidas e definir as possíveis estratégias para melhoria dos resultados na sua utilização. Então, agora falando um pouquinho da metodologia e materiais e métodos utilizados, começando pelos materiais, foi utilizado o filamento Ultrafuse 174PH da BASF em uma impressora Forge 1 da Raise 3D. Sobre os corpos de prova fabricados, foram fabricados da seguinte maneira: foram 48 corpos de provas cilíndricos de geometria simples e 24 corpos de provas de geometria variada. Então, aqui na imagem ao lado podemos ver os cilindros com geometria simples e os corpos de provas com geometrias variadas, com ressaltos, rebaixos, e outras características. Agora, na questão da metodologia que foi abordada, foram realizadas 8 corridas de impressão, onde cada corrida possuía 3 peças da geometria variada e 6 peças da geometria simples, então resultando em 72 peças. Nessas corridas foram variados 3 parâmetros: o preenchimento interno, de 50% e 100%, a altura de camada, de 0,12 e 0,24 milímetros, e a espessura de parede, que foram de 2 e 3 voltas. Na imagem aqui ao lado, se o representativo que fica mais fácil de entender o que são esses preenchimentos, esses parâmetros variados. Então, na primeira imagem tem o preenchimento interno da peça, que seria o de 50% e 100%, onde a peça vai ter metade do seu preenchimento interno ou ser completamente sólida. A altura de camada, que confere a altura que o material é depositado. Isso é utilizado em alguns casos, mas nesse estudo ele não vai ser utilizado na questão de resolução, por exemplo. Um segundinho. E a espessura de parede de 2 e 3 voltas como mostrado ali na imagem abaixo. Então, aqui algumas imagens do processo de fabricação das peças. Na primeira imagem foi tirada uma foto do processo de impressão, e na segunda já foi o antes e o depois do processo de sintetização. Então, na primeira peça, a mais à esquerda, temos uma peça pré-sinterizada, e à direita já tem uma peça sinterizada. É possível notar bem a redução volumétrica que tem na peça, gerada pelos processos posteriores, que justificam a necessidade dessa pesquisa. Então, agora falando um pouquinho da metodologia de medição, foram realizadas da seguinte forma: as peças elas foram medidas antes e depois da sinterização da seguinte forma: as peças com geometrias variadas foram posicionadas na máquina de medição por coordenadas para realizar a medição, e as peças cilíndricas foram medidas através de micrômetros. E os dados obtidos foram realizados uma análise de variância em cima deles e comparados para verificar as alterações tanto antes e depois do processo, quanto no processo em si.
no processo pré-sinterização e pós-sinterização. Então, trazendo um pouquinho dos resultados obtidos, tivemos alguns pontos importantes. Os corpos de prova com geometria variada, eles tiveram a altura de camada e a espessura de parede com uma maior influência após a análise de variância. Mas as maiores variações ocorreram nas geometrias internas, sejam elas nos furos ou nos rebaixos. Já os corpos de prova cilíndricos, eles se mostraram muito mais estáveis e previsíveis durante o processo, tanto antes quanto depois da sinterização, e sofreram pouca variação geométrica e dimensional, mostrando uma certa robustez a tais processos. Com isso, podemos concluir que os corpos de prova com geometria variada, eles são mais suscetíveis a deformações geométricas e dimensionais pelo próprio processo mesmo da impressão e sinterização, e isso resulta na necessidade de projetar as peças com folgas extras para poder permitir o pós-processamento. Então, fazer um processo de usinagem posterior, de acabamento, para garantir as tolerâncias desejadas. Já nos corpos de prova cilíndricos, eles se mostraram bem menos suscetíveis a essas deformações, de modo que elas podem ser impressas já próximo das tolerâncias finais, levando respeitando a retração do material, a retração volumétrica do material. E elas também não necessitam de tanto processamento quanto as de geometria variada. Então, aqui eu trouxe algumas referências que foram utilizadas nesse vídeo. Os nossos contatos, caso queiram entrar em contato com nós. E muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.